Então vamos trabalhar mais um pouquinho nas nossas histórias de planos e fugas, nossa antologia. Se você não sabe do que eu estou falando, essa antologia aqui foi criada a partir das histórias que foram escritas aqui no canal, em vídeo, né, na nossa série de exercícios de escrita criativa. Eu fiz 12 histórias já e eu resolvi compilar essas 12 histórias numa antologia única. Se você quiser assistir o processo criativo dessas histórias, o link para a playlist completa está aqui embaixo na descrição, com todas as histórias desde o primeiro episódio até agora. E eu vou fazer então hoje mais um pouquinho da história do nosso narrador, né? Então a ideia aqui é a gente ter as histórias intercaladas com cenas do nosso narrador, né? Se você quiser ver também os episódios iniciais dessa escrita aqui, né, da elaboração dessa antologia, a playlist está aqui embaixo na descrição também, né? Tem a parte do brainstorm, onde eu penso em como vai ser esse narrador, eu tenho a ideia do narrador e penso como seria ele, como isso funcionaria entre as histórias, né? Qual é a função do nosso narrador, só relembrando? É tentar amarrar, tentar aprofundar um pouquinho mais as explicações de coisas que aparecem nas histórias e expor um pouquinho mais um outro mundo, né? Contar um pouquinho mais sobre a artomancia, que é a nossa forma de magia, né? Então, essa é a função primordial do nosso narrador. Ele vai sempre trazer alguma reflexão, alguma coisa sobre a história que passou, sobre a história que está vindo, e ao mesmo tempo falar um pouquinho mais sobre a artomancia, sobre a origem do mundo, sobre esse mundo de fantasia, né? Os conceitos que a gente já colocou em prática nas histórias. Beleza. O que a gente tem de auxiliar, né? Fora nossas ilustrações, né? A gente tem aqui o nosso narrador terminando de fazer uma capa, né? Que ele vai mostrar lá para os seus superiores. Aqui a gente tem algumas imagens que retratam meio que tentando retratar o visual geral, assim, o sentimento, né? Que esse mundo vai passar. Muita coisa aqui não vai entrar na antologia, não vai virar ilustração da antologia, mas é mais para poder eu entender mais ou menos qual é a pegada, né? Qual vai ser a linguagem que eu vou usar para ilustrar, para fazer as ilustrações definitivas, né? E além disso, a gente tem também o inventário. Isso aqui eu tenho feito em série de Escreva Comigo, né? Que são aqueles vídeos onde eu vou escrevendo e você vai escrevendo junto comigo enquanto eu estou elaborando o meu trabalho. E nesses vídeos eu estou fazendo esse inventário aqui, né? Ou seja, eu estou lendo cada história e tentando resgatar de cada história o que elas têm de especial, o que vale a pena o narrador falar, né? O que eu posso usar depois como item em termos de ponta solta, né? Para poder aperfeiçoar em histórias futuras. Então esse é um trabalho que ajuda bastante. Eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre isso, né? Então a próxima história que vai entrar o narrador vai ser antes da balada das Irmãs Pug, né? A gente tem aqui a apresentação, já está escrita, e a gente tem Fugitivos, que é a segunda história, que é bem curtinha, né? E aí a gente entra na balada das Irmãs Pug. Eu já fiz o inventário dessa história, então eu sei que é um mundo de fantasia, steampunk. Os lugares a gente mostra a Vereda dos Mercadores, que tem cúpulas de cobre, das construções mais altas vistas ao longe, velhos trilhos conduzem a ela, escombros e entulhos nas redondezas, um vagão abandonado, a terra natal das duas é um campo verde imenso e as árvores balançando preguiçosamente a passagem do vento. O cervejeiro na festa lhes disse que procurassem Stan no porto de Vereda dos Mercadores. Isso é uma informação-chave que eu vou usar em histórias futuras, né? Elementos especiais, nós temos cargueiros cruzando os céus, emitem sirene de tão grave, pássaros de metal, foi destruído pela bengala de Nanda, engrenagens, peças metálicas e sucatas usadas como armadura, a empunhadura da bengala de Nanda, quando destacada e lançada ao ar, emite um brilho que cega seus oponentes e causa dano às criaturas artificiais. Equipamento, caixa retangular pesada feita de madeira escura, exceto por uma das faces que exibia o que parecia uma pequena janela de vidro negro e bulboso. Então essa é uma espécie de televisão, né? Que eu não vou usar por enquanto, né? Ao lado dela um painel com botões enfileirados, apertando-se os botões a tela se ilumina e nela surgem imagens. O propulsor e uma luva, já bem gasto, dados com fluido congelante. Daqui, o que eu posso usar seriam... Porque o nosso personagem, eu esqueci de falar, né? O nosso narrador, ele visualiza as histórias, né? Então o conceito principal dele é que ele é um artomante das palavras, mas a sua habilidade especial é captar histórias que acontecem em outros mundos com outras pessoas e ele escreve essas histórias, né? Então esse é o talento do personagem. Então o que ele pode visualizar? Eu gosto dessa sirene de tão grave do cargueiro.
né, as cúpulas de cobre. O que mais? É isso. Né? Por enquanto, são as duas coisas que ele pode visualizar quando ele estiver começando a contar essa história. Né? Os personagens são as duas, Nanda e Li. Né? Eu não vou me aprofundar nelas agora. Coisas para o narrador explorar. Isso é que é interessante. Saudade de casa, separação, perseguir tesouros, o papel do herói, o que é um herói afinal. Tem um S a mais aqui. Introduzir o conceito de artomancia? Talvez. Né? E pontas soltas aqui para desenvolver outras histórias. Então isso aqui, ó, eu vou ter um pouquinho mais da história do narrador, né, com todas as suas particularidades, com todo o seu conflito próprio, e ao mesmo tempo tentar inserir uma reflexão, né, sobre uma ou mais dessas coisas aqui, uma ou mais dessas coisas aqui. Beleza. Vamos lá então, vamos trabalhar. Então aqui nós temos o nosso template do Notion, né, que eu tenho usado para acomodar todos os trabalhos que eu tenho feito e tem funcionado muito bem. Então se você quiser pegar esse template para você usar ou adaptar, né, para ficar do seu jeito, o link para ele também está aqui embaixo na descrição. Na primeira cena ficaram algumas coisas que eu posso querer dar uma lapidada antes de começar, né? O que ficou? O nome da força militar que eu fiquei falando toda a vida, né? No outro vídeo, que eu tentava narrar a história e toda a vida empacava porque eu não tinha o nome dessa força militar que domina esse mundo onde o narrador vive, né? Então eu decidi que essa força militar vai se chamar a Verve, né? Ou Verve, né? Então aqui, ó, a Verve é temida e respeitada. Eu acho um nome forte, curtinho, e eu posso aproveitar em outras histórias mais para frente, né? Um mundo onde a Verve faz tudo. Vou ter que ser a mão porque eu tenho outras coisas aqui que estão sem definir, né, com Azinho. Deixa eu só trocar isso aqui rapidinho. Nossa, tem muita Verve mesmo. Vou até copiar e colar melhor. Eu lembro que eu estava escrevendo e toda hora perdi a fluência do pensamento porque eu não sabia o nome ainda dessa força policial, né, da militar, né, policial barra militar. Né? Beleza, então são esses, né? Se tem mais algum aqui em cima. Aqui, a última incursão da Verve. Beleza. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é em relação a nomes. Eu me lembro que na última sessão aqui, eu fiquei... No finalzinho eu percebi que eu não tinha colocado o nome do nosso personagem, né? O Orlan Arturo. Eu deixei até um buraco assim para depois pensar melhor. Por quê? Porque quando a gente está escrevendo uma história em primeira pessoa, é muito mais difícil de você incluir o nome, porque o personagem tem que estar numa situação em que o nome vai ser dito, né? Ele não vai do nada falar, eu me chamo fulano de tal, né? Pode até fazer, mas eu acho que fica simplório demais. E além disso, eu quero tentar colocar também o nome da Abenquar, do Orlan Arturo, né? Da professora dele, da mestra Artomante, que orienta ele, que eu decidi que o nome vai ser Aura Belli. Né, também foi um nome que me veio na cabeça do nada, eu achei sonoro, né? Pode parecer um pouco óbvio, né? Aura Belli, mas transmite essa ideia de uma personagem benevolente, uma personagem protetora. É isso que a gente quer nesse momento pro leitor pensar, né? Então, peraí, deixa eu ver o que tem nesse trechinho aqui. Percebo o olhar do tenente pousando em mim e abro ainda mais o manto, como se quisesse me esconder atrás dele. Falando em grandes heróis, vejam o que temos aqui. O tenente faz um gesto casual pedindo que eu me aproxime. Sem dizer nada, ofereço o manto. Ele o estende diante dos olhos e abre um sorriso. Aí que eu tenho que pensar aqui. Vou botar temerário por enquanto. Eu não sei nem se funciona, mas é só para poder eu tirar isso da frente, né? Agora como é que eu posso incluir? Em seguida, ler o bordado em meu uniforme.
Eu decidi, ele tem o apelido de Eco, né? O nosso protagonista, o nosso narrador. Mas eu decidi, na última sessão, que ele vai ser conhecido como Eco só no mundo noturno, né? No mundo onde ele faz a artomancia. E aqui ele vai ser só o Orlan Arturo mesmo, né? Eu acho que isso aqui é uma boa solução, né? Ele lê o nome bordado em meu uniforme. Pronto. Tem até nome demais, né? Mas é isso aí. Sem dizer nada, ofereço o manto, ele o estende diante dos olhos e abre um sorriso temerário. Em seguida, lê o nome bordado em meu uniforme. Arturo. Arturo de quê? Orlan Arturo, completo com prontidão. O sorriso do tenente se abre ainda mais. Tenho a impressão de que vejo presas abaixo de seus lábios, mas é apenas uma impressão. Abaixo não, por trás, né? Claro que ele não está vendo presas, né? Eu tô desumanizando essa figura de autoridade, né, para o leitor, para realmente deixar uma impressão mais forte de que ele é perigoso, né, de que ele é do mal, né? Tenho a impressão de que vejo presas por trás de seus lábios, mas é apenas uma impressão. Tá repetitivo, não tá intencional, né? Não sei se tá sonoro o suficiente, depois eu vejo. Pois eu lhe dou meus parabéns, senhor Orlan Arturo. Aliviado em vê-lo satisfeito com meu trabalho, apenas curvo levemente a cabeça, demonstrando gratidão pelos elogios, conforme ele enaltece minhas habilidades para os outros. Conforme ele prossegue. Porque não tinha isso antes, né? Enaltecendo minhas habilidades para os outros. Assim emenda melhor, né? Está igualzinho, rapaz, uma reprodução exata. Honrarei o legado de fulano de tal ao usá-lo no discurso de abertura dos Jogos Cinzentos. Então aqui a gente ainda tem que ver quem é esse fulano de tal que está retratado na capa, né? Aquele desenho que eu mostrei no início, ele mostrando, né? Ele bordou uma figura famosa na capa e levou para o tenente. Beleza. Já temos isso resolvido, nosso personagem já foi apresentado. Eu preciso colocar a Abenquara em algum lugar e depois daqui, né? Aqui eu tenho que resolver esse negócio da dicotomia dos nomes, né? Ele é o Eco no mundo noturno e Orlan Arturo enquanto ele trabalha para a Verve, né? E antes disso, eu acho que é interessante já introduzir que aqui ele trabalha com a tesoura dele, né? Eu decidi lá no brainstorm que o item mais precioso dele seria uma tesoura, muito bem trabalhada, cheia de símbolos e tal. E eu acho que essa tesoura pode aparecer aqui casualmente e depois ele fala um pouquinho mais sobre ela, né? Por que ela é especial, eu não sei ainda, né? Mas depois ele pensa um pouquinho melhor nisso e agora, como ele começa a história trabalhando, seria legal ele estar trabalhando com a tesoura. Ele está terminando o manto, né? Então seria um desperdício não colocar aqui. Deixa eu ver onde eu posso pôr. Termino meu trabalho e o estendo diante de mim. Um manto bordado respeitando todas as normas e diretrizes a respeito da confecção de mantos. Para este, copiei o brasão de uma pintura antiga, dos tempos de fulano de tal. Há muitas referências espalhadas por aqui, mostrando detalhes ampliados de vestimentas, utensílios, armas, acompanhadas pelas medidas, regras e padrões rigorosos que devemos obedecer. Ainda gasto algum tempo tomando medidas, enquanto lá fora um colega golpeia uma bigorna como quem golpeia o inimigo. Aqui não é um ateliê de artistas, é uma oficina militar. Não se pode criar nada, e eu odeio com todas as forças estar aqui. Não faço ideia se os outros também se sentem assim. Não sei se, como eu, são tentados a usar o material de que dispomos para fazer algo diferente. Aqui tem uma questão que depois é que eu percebi. Quando eu estava elaborando a ficha do personagem, se não me engano, eu coloquei que ele é uma pessoa confortável com a vida que leva, né? Ele não liga muito, né, para a rotina dele, para ele tá tudo certo. Mas eu acho que vai ter mais força se ele não gostar realmente de estar ali na Verve, né? Eu resolvi que eu vou manter assim, eu poderia mexer, né, e botar que ele é uma pessoa confortável ali, trabalhando nessa oficina, né, como um simples reprodutor,
mas eu acho que combina mais se ele não estiver confortável, né? Então deixa essa afirmação dele aqui. Vamos tentar mexer nessa frase aqui para encaixar a tesourinha de estimação dele. Bom, escrevi do jeito que veio na cabeça. Ainda gasto algum tempo tomando medidas e cortando os míseros fios sobrando com minha tesoura de estimação. Não que haja muita necessidade em fazer isso, mas percebo que apenas estou adiando o encontro que preciso ter em seguida. Como eu escrevi, como veio na cabeça, tem um que aqui, tem um que aqui, tem um que aqui. Queísmo, né? Isso não se faz. Então deixa eu pensar aqui. Pronto. Não há tanta necessidade em fazer isso, apenas estou adiando o encontro que preciso ter em seguida. Ficou um quezinho só, né? E é bom que já introduziu uma característica interessante aqui, que é o medo dele, né? Já bota um elemento de tensão, né? O nosso protagonista vai fazer algo que ele não está a fim de fazer, que ele está adiando fazer, isso já deixa o leitor um pouco mais ligado, né? Beleza, então a verve já está aí, o nome dele já está resolvido e a tesourinha já entrou no texto. Agora eu queria um lugarzinho para adicionar o nome da Abençoar, né? Vamos ver se eu acho. Tem esse buraco aqui, né? Bom, resolvi algumas coisas, mas não está definitivo ainda não. Nesse outro mundo não sou Orlan Arturo, que trabalha na oficina da Verve. Aqui sou Eco, aprendiz da artomancia das palavras. Um aprendiz muito, muito sortudo, que foi escolhido por ninguém menos que a inigualável Aura Belli. Então aqui eu já introduzi o nome da nossa Abençoar, né? Eu vou botar inigualável maiúsculo e esse vai ser o título dela, né? Igual o espetacular Homem-Aranha, né? Inigualável Aura Belli.
Aí, essa emenda aqui não está 100%, eu vou deixar assim. Gosto muito mais desse mundo, mas permaneço sentindo medo sempre que venho visitá-lo. Temo o dia em que a verve descobrirá esse nosso lugar secreto. Temo o dia em que a verve descobrirá esse nosso lugar secreto e o destruirá impiedosamente. Tá certo. Beleza. Aí aqui já ficou sem mexer. E aqui a gente tem uma outra lacuna aqui. O que é isso aqui? Fala do alguma coisa. Escuto cada palavra com toda atenção. Eu tenho que decidir o que é esse aqui. Palavras esculpidas no ar por uma artista inigualável. De vez em quando me pergunto por que ela me escolheu para ser seu atalho. Então aqui também tem um lugarzinho para... Eu vou frisar aqui a Orabelle de novo. Substituo ela por Orabelle, só para poder frisar o nome dela que foi introduzido agora, né? Então aqui tem um lugarzinho para desenvolver toda essa admiração que ele tem por ela e o medo de perdê-la, não sei. Mas tá aí. Beleza. Então algumas coisas a gente já melhorou. Introduzimos o que precisava, agora vamos partir para a cena 2. A cena 2 vem depois da história da Bárbara, né, que é a Fugitivos. E é uma história em que a nossa personagem é solitária, é triste, e ela encontrou um jeito, bom, assim dá-se a entender na história, ela encontrou um jeito de fugir para uma outra realidade, né? Então isso pode ser uma reflexão inicial do nosso personagem. Então ele viu isso, ele visualizou a história dela, e ele é um personagem que também fica entre dois mundos, né? Um mundo que ele não gosta e um mundo onde ele deseja estar. Então ele pode ter uma afeição especial por histórias assim, histórias de pessoas que mudam de lugar, que saem da sua realidade para uma melhor, que perseguem um desafio, né? Então essa pode ser a reflexão inicial do nosso personagem. Então ele começa refletindo sobre a história passada. Ótimo. Não vou introduzir ainda a questão de viajar entre devaneios e que cada realidade é um devaneio diferente, criado por um artomante. Eu acho que isso ainda é muita informação para o leitor nesse ponto, né? Não precisa mexer nisso agora. E a história posterior é a que eu estava lendo no inventário, né? Que fala sobre a função do herói, sobre a busca por um tesouro. Também é uma história sobre personagens que estão em fuga, né? Que estão entre dois lugares diferentes, não é necessariamente em fuga, né? As irmãs Pug estão perseguindo um tesouro e querem voltar para casa como heroínas. Então nós temos esses dois pontos aí. Ele sai dessa história e vai para essa outra história, e no meio do caminho ele tem que fazer uma reflexão sobre a vida dele. Esse é o desafio, né? Vamos lá então. Vamos começar a escrever alguma coisa e a gente vê o que dá. Vou dar uns espacinhos aqui. Aqui eu já fiquei feliz. Eu já consegui encaixar o título da antologia nesse primeiro parágrafo, né? E isso já justifica o nome História de Planos e Fugas. Não tem a ver, né? Foi um título que veio naturalmente, porque esse é o nome do canal, tem toda uma explicação para isso, mas eu consegui uma explicação dentro da narrativa. Então isso é legal, né? Acordei ainda de madrugada pensando em Bárbara. Gosto de histórias de planos e fugas. Gosto de ver gente que muda de lugar. A história dela é uma dessas. É breve, como prometi a minha Abençoar, mas talvez seja o começo de outra bem maior. Quem sabe? Então esse é uma pequena reflexão do nosso personagem sobre a história anterior. E esse tipo de narrativa, esse narrador meio de fora do mundo, ele abre brecha para a gente fazer uma metalinguagem aí, né? Claro que essa pode ser o começo de outra história bem maior, né? Porque eu que estou escrevendo. Então, são reflexões que eu poderia ter como autor e o personagem como narrador ele pode ter no meu lugar. Então isso abre uma brechinha para a gente fazer esse tipo de coisa, né? A história dela é uma dessas, eu acho que não fica sonoro, né? Vamos botar a história dela é assim. A história dela é assim. A sonoridade fica um pouquinho melhor, né? Beleza. Então agora que a gente tem uma reflexão para fazer a ponte, né? A gente começou falando da história passada, isso vai fazer o leitor ter uma passagem mais fluida, né?
entre aquela história e o narrador que está de fora. Agora a gente vai trazer a realidade dela para o interior do nosso narrador, né? Ele viu, refletiu sobre o que ele viu e agora ele vai associar com o que ele sente. E assim a gente vai, com sorte, criar um texto que vai fluir bem, que o leitor vai ler sem ficar muito perdido, né? Vamos lá então. Bom, tem bastante coisa para arrumar aqui, mas eu segui em frente. Eu escrevi aventurescos aqui. Eu tenho quase certeza que não, que essa palavra não existe, né? Vamos botar aventurosos. Eu gostei dessa palavra, mas depois eu vou pesquisar se existe. Aventurosos. Então, voltando para o interior do nosso personagem, conheça um pouco do que ela sentia: a solidão, o vazio, a vontade de viver outra vida. Às vezes passamos a nossa existência sem noção de que estamos no lugar errado. É preciso coragem para ver isso, e mais coragem ainda para sair do lugar. Ou, conforme Mia Benquar me ensinou, a palavra é motivação. Esse trechinho final eu vou elaborar melhor. Eu escrevi conforme veio na cabeça, mas eu acho que dá para ficar um pouquinho melhor. Ela sempre diz que todos os personagens precisam de motivação. Do contrário, não fazem nada que vale a pena contar. Existem muitas formas de motivação. Pode ser algo comum em relatos aventurosos, como a busca por um valioso tesouro. Outras vezes é o desejo de retornar para casa como herói. Aqui eu já comecei, fiz a transição para a reflexão sobre a próxima história, né? Que era o que eu tinha falado. Deixa eu mexer nesse trechinho aqui. Não tá bom, não. Conheço um pouco do que ela sentia também. Pode ser conheço um pouco dos sentimentos dela. Solidão, vazio, vontade de viver outra vida. Então aqui eu fui lapidando, né? Então é preciso coragem para ver isso e mais coragem ainda para sair do lugar. Por isso, minha Benquar me ensinou a prestar atenção. A esse por isso não cabe, não precisa, né? Vamos de minha Benquar direto. Minha Benquar me ensinou a prestar atenção às motivações, tanto as minhas quanto as dos outros, e isso inclui aqueles que vejo em minhas histórias, porque isso já faz uma ponte para o trecho seguinte, né? Ela sempre diz que todos os personagens, porque eu falei de histórias e personagens. Eu comecei a escrever aqui na segunda versão, botando minha Benquar sempre fala sobre motivação, alguma coisa assim. Mas eu acho melhor deixar o personagem numa posição mais ativa, né? A relação deles não é essa coisa de ela ficar falando e ele não ter nada que fazer, né? Então ela me ensinou a prestar atenção às motivações. Você incute uma habilidade, uma qualidade no personagem. E essa habilidade já está sendo mencionada aqui meio casualmente, né? Então achei que ficou melhor assim. Ela ensinar ele a prestar atenção às motivações, eu posso usar isso mais adiante como uma habilidade dele, né? Beleza. Vamos aprofundar um pouquinho mais o dilema do personagem agora, né? O que eu posso falar?
Eu acho que ele pode. Não, eu posso fechar esse raciocínio aqui, dizendo que, na real, ele só realmente não tomou coragem ainda para fazer uma mudança na vida dele, que seria arriscada, né? Porque falta motivação. Vamos fechar esse pensamento aqui. Então, talvez eu ainda esteja levando a vida que levo, não porque me falte coragem, e sim porque me falta motivação. Tá, vamos mudar de assunto, sair um pouquinho do mundo interior dele e pensar um pouquinho o que ele está fazendo, né? Ele acordou de madrugada, pensando na história que ele viu, então o dia ainda não começou, ele está no quartinho dele, a gente acha que escreveu que ele tem um quartinho, né? Então ele está lá no quartinho dele, o dia não começou ainda, o que ele vai fazer, né? Ele vai cuidar um pouquinho da tesourinha de estimação dele. Por que não? Lustrar, limpar, né? É o que a gente tem sobre a vida dele até agora, né? Ele pratica cartomancia, ele já fez, ele vê as histórias, ele viu antes, ele foi pro quartinho dele, então ele vai limpar a tesourinha dele, a tesoura de estimação. Não sei se eu vou entrar no mérito de por que, que ela é especial, por que, que ele gosta da tesoura. Vamos ver. Vamos começar. Antes de começar a me preparar para um novo dia, resolvo cuidar da minha tesoura de estimação. Talvez não antes de começar, porque isso já é uma preparação, né? Então, com tempo de sobra para me preparar. Para. Bom, deixa assim por enquanto. Depois eu volto aí. Bom, não sei se colou nessa explicação aqui que diz do porquê que a tesoura é especial, né? Eu aproveitei para falar um pouquinho mais sobre esse mundo, né? Que eu estipulei antes, que é um mundo onde a criatividade é rara, né? Eu falei mais ou menos isso nos outros brainstorms, né? É um mundo onde quem cria mesmo está escondido, ou vai fazer isso no mundo noturno. É um mundo de reprodução. É um mundo onde as pessoas reproduzem as coisas boas que já foram feitas e as pessoas, os artistas e tal, eles estão proibidos de criar coisas novas. Eles só reproduzem as obras que estão lá expostas e tudo mais, né? Então a tesoura passa a ser especial porque ela foi criada por alguém. Alguém pensou nos ornamentos, nos detalhes que ela tem, né? Então isso torna a tesoura um item especial. Não sei se isso cola, né? Pode ser que eu precise estabelecer um laço, alguma coisa mais emocional para o personagem, né? Para o leitor comprar a ideia de que a tesoura é importante para ele. Enfim,
Com tempo de sobra para me preparar para um novo dia, se para que depois eu tenho que pensar, né? Resolvo cuidar da minha tesoura de estimação, coisa que não faço há algum tempo. Ela não é especial apenas porque possui o corte mais suave e preciso que qualquer outra. Aqui não, não. Sei que tinha dois queijos. Mas porque é muito antiga e foi a criação de alguém. Não é uma mera reprodução, como fazemos nas oficinas da Verve ou como todos os aprendizes de arte são obrigados a fazer nos liceus, que eu ampliei o quadro para o leitor ter mais uma ideia de como é esse mundo, né? E aí eu estipulei aqui que os estudantes de artes aprendem arte nos liceus e lá eles aprendem a reproduzir obras dos grandes mestres, né? Talvez eu fale isso com um pouco mais de detalhe em outras cenas. Não digo isso a ninguém sobre a tesoura ser uma criação, né? Para não correr o risco de perdê-la. Não vou entrar em detalhes agora, mas depois eu posso estabelecer isso, que as coisas, as criações antigas, né, são expostas em museus, ou são itens apreendidos pela Verve, ou são proibidas de estarem na mão de civis e só podem ficar, né? Enfim, depois eu penso nisso em lugares especiais ou são destruídas. Não sei. Destruídas não, né? Porque eles gostam de reproduzir o que já existe. Então talvez seja um crime você manter uma criação com você, sendo que ela pode servir de modelo para outras pessoas usarem e reproduzir. Pois eu vejo. Gostaria de ter talento para descrever minha tesoura agora. Desenhar com palavras os seus belos ornamentos, a maneira como o metal reflete a luz que entra da janela e como esse reflexo revela sua superfície imaculada, dando a impressão de que ela jamais foi usada. Gostaria de saber fazer isso, mas não consigo. Ainda não. Que eu usei um truque barato, né? Um truque que muito autor usa, né? Que é o personagem não saber descrever, querendo descrever alguma coisa e acabando descrevendo, né? Dando uma ideia para o leitor do que ele quer e dizendo que não conseguiu, né? Beleza. A gente já tem então um caminho, né? Daqui a gente sai para onde? O personagem tá limpando a tesourinha dele, então ele vai pensar no ofício dele, na dualidade da vida que ele leva. Ele termina falando de uma limitação, que ele gostaria de ser bom em descrever as coisas e usar as palavras, tão bom quanto a Abenquar, né? Então agora a gente pode falar um pouquinho da relação dos dois, dessa coisa dela repreendê-lo porque ele tenta explorar os limites da artomancia dele, né, do talento dele de visualizar histórias, de captar histórias de outros mundos e que isso pode ser perigoso, né? E aí a gente tem uma relação interessante para explorar, porque a Abenquar, a inigualável Aura Belli, ela é uma celebridade, né, uma artomante famosa, conceituada, mas ela não tem o talento que ele tem. Então a gente pode estabelecer que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos artomantes têm esse talento de captar histórias à distância, né? De ver histórias de outros mundos com outras pessoas e escrever. Então por isso ela não sabe o prazer que é isso, né? Não sabe como ele fica tentado em querer explorar, em querer viver esses outros mundos e por isso que ela repreende ele. Então a gente pode tentar escrever alguma coisa nesse sentido, explorando o relacionamento dos dois, né? A gente pode começar aqui dizendo que ele falou: gostaria de saber fazer isso, de descrever o item, mas ele não consegue. Agora ele pode dizer, ao contrário, a Benquar ela sabe, a minha Benquar tem talento, ela é uma excelente atomante das palavras, mas ao mesmo tempo ela não sabe fazer o que eu sei. Vamos tentar.
Aqui eu fui um pouquinho longe. Aproveitei para expandir um pouquinho mais a habilidade dele, né? Aprofundar um pouquinho mais a habilidade dele, porque o conceito mais original aqui dentro dessa história é isso, né? Então eu acho que quanto mais vezes eu voltar nessa questão e tentar destrinchar um pouquinho mais para o leitor, mais fácil vai ser, né, a assimilação disso tudo. Então ficou assim. Aqui eu tinha descrito a tesoura, né? Esse pedaço eu ainda vou rever e justificar um pouquinho melhor. Um dia quero ser grande como minha Abençoar. Quero que sussurrem meu nome respeitosamente pelo mundo noturno, como fazem com o dela. Mundo noturno é maiúsculo, né? Eu gosto desse conceito. Eu não sei se alguém já usou isso. Provavelmente já, né? Essa coisa do mundo diurno, mundo noturno, mas enfim. E aí aqui eu aproveitei para repetir o título dela, né? Essas primeiras cenas são sempre cenas de estabelecimento de coisas. Então é importante você fazer umas repetições intencionais, né? Isso ajuda a memorização de conceitos novos, nomes novos, né? Então nas primeiras cenas de qualquer história, principalmente histórias muito amplas ou que vão apresentar realidades muito diferentes, é sempre bom a gente se ater a isso, né? O que precisa repetir, o que precisa voltar de uma outra maneira, né, para fazer o leitor ficar mais familiar com o que você está contando. Então é isso que eu estou fazendo aqui também. Um dia quero ser grande como minha Abençoar. Quero que sussurrem meu nome respeitosamente pelo mundo noturno, como fazem com o dela, a inigualável Aurabelle. Quando esse dia chegar, juro que vou me livrar das garras da verve e passar todo o meu tempo escondido entre artistas, embreado em minhas histórias. Então aqui nós temos um desejo do personagem. A gente não deixa claro o que impede ele de fazer isso hoje, né? Tipo, ele poderia ir para o mundo noturno, ficar lá, ganhar os favores de algum artomante, ficar escondido, criando, ou isso é impossível, ou ele precisa de uma autorização, ou ele precisa passar num teste. Isso tudo é coisa que a gente pode explorar mais para frente, né? Mas agora a gente vê nele só esse forte desejo de viver essa vida. Isso era uma coisa que estava faltando quando eu fiz a ficha do personagem, e eu acho que enriqueceu bem, né? Quando eu comecei a escrever, ele escreveu. Parece que ele escreveu, mas estava no inconsciente, né? Cheguei à conclusão de que ele odiava a vida que ele levava e que ele desejava ardentemente mudar de vida, mas era impossibilitado de fazer isso. Eu acho que funciona melhor assim. Aí eu segui. Agora falando um pouquinho da habilidade da Aurabelle, né? A Aurabelle faz sua mágica criando os poemas mais belos, mas não é capaz de captar as histórias da forma como eu faço. Eu acrescentei poemas aqui porque existem artomantes das palavras que fazem discursos, ou que escrevem livros, ou que, né, letras de música e tal. No caso dela, ela vai ser uma jogralesa. Então eu acho que partir de poema para jogral, né, que é um poema cantado, um poema falado, eu acho que a transição fica legal. Então eu já estou pensando nisso. A Aurabelle faz sua mágica criando os poemas mais belos, mas não é capaz de captar as histórias da forma como eu faço. Ela diz que sabe da existência de poucos com essa habilidade. Conheceu em pessoa apenas um deles, antes de mim. E ele teve um fim horrível. Isso aqui está bem coloquial, né? Está em primeira pessoa, de repente eu começo a escrever como uma conversa, né? Não sei se esse é o tom de fala dele. Talvez você seja capaz disso e esteja captando esses meus pensamentos aí em seu mundo, em seu tempo. Talvez esteja lendo minha história em algum livro. Talvez eu veja e escreva a sua história algum dia. Tudo é possível. Então aqui meio que deu uma expandida nesse conceito, né? Se um personagem é capaz de captar a história dos outros, ele pode captar histórias do leitor, o próprio leitor ser um artomante. O que é um autor, né? Se não alguém que capta, entre aspas, histórias, né? E coloca no papel. Então aqui eu fiz meio que uma brincadeira, né? Como eu falei que eu ia abordar metalinguagem aqui, eu acho que ficou legal e ajudou a explicar um pouquinho melhor esse conceito, né? Ele nada mais é do que um autor, do que um escritor. Só que a gente dá uma capa de fantasia para a coisa. E nesse mundo dele, as histórias que ele está escrevendo aconteceram com outras pessoas em outros lugares, em outras realidades, né? Beleza. Vamos seguir agora para desenvolver melhor essa questão dele com a Abençoar, que eu introduzi aqui. Ótimo. Eu não posso perder esse objetivo que é o que eu tinha pensado. Falar um pouco sobre... Eu acho que esse é o grande conflito, entre aspas, dessa cena, né? O grande ponto de atrito. É a vontade dele de explorar, de ir além, de ir a fundo, o perigo que é isso, e ela, mesmo sem saber o que é, ela é superior a ele em muita coisa, mas ele tem uma habilidade que ela não tem, e ela o repreende porque sabe que é perigoso.
E ele de repente fala para ela assim: você me repreende porque você não entende, né? Qual é o que é a vontade de viver essas histórias, de escrever, de captar essas histórias, né? Então, esse próximo parágrafo vai ser sobre isso. Aqui eu cheguei no ponto máximo de tensão e conflito na cena. Como é uma cena que ele está sozinho, né? O ponto máximo de tensão e conflito é uma memória, uma lembrança, né? Então eu fui mais fundo nisso, nesse conflito dele com a Abençoar, né? E eu acabei aproveitando para poder fazer um presságio, né? Aquela coisa de enfatizar o medo que ele tem de perdê-la, né? De como seria ruim para ele, como seria a vida, como a vida dele pioraria muito se ela não tivesse com ele, né? Eu vou ler e vou explicar onde eu fiz isso, porque isso vai fazer o leitor se desesperar junto com ele quando ela tiver ido embora, como a gente já estabeleceu nos brainstorms, né? Então ficou assim. O fato é que a Arabelle não vê o que eu vejo, por isso não me entende por completo e me repreende. Uma vez, após outro sermão, disse a ela que, se fosse como eu, também acharia difícil resistir à exploração dos próprios limites, apesar dos riscos. Aqui tem uma confusão, quem disse o que para quem, né? Mas não importa agora. Antes da última palavra deixar meus lábios, me arrependi de dizê-las, tomado pela certeza de ter ofendido minha Abençoar. Nos segundos em que ela me observava, em silêncio, senti um medo paralisante de perdê-la. Como seria a minha vida sem ela? Como poderia retornar ao mundo noturno tendo sido rejeitado pela inigualável Arabelle? Mas ela não se ofendeu. Ao contrário, concordou comigo, pensativa. Disse que, de fato, não sabia como era. Mas disse também que isso não mudava a realidade, que é preciso respeitar os limites. Mesmo que fosse difícil, é preciso resistir. Aqui tem um passado e presente que eu preciso ver. Eu tenho tentado fazer isso. Mesmo sendo difícil. Sei, melhorou um pouquinho. Enfim, eu tô escrevendo conforme eu tô pensando, né? Então a gente tem um início reflexivo a respeito da história anterior, a gente tem um momento de identificação do protagonista, né, dessa cena, do narrador, com a personagem da cena posterior, temos um presságio para a cena seguinte, a gente volta para o presente e mostra um pouquinho da realidade do personagem inserido nesse mundo, né? Fala um pouquinho sobre as limitações e habilidades dele no momento, né? Aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele não consegue fazer,
né, o espelho, o objetivo dele, que é chegar onde a Arabelle está. Aqui a gente introduz um conflito para a cena, que é um momento de possível discordância, um momento em que um personagem tem uma posição um pouquinho diferente de outro, né? E a gente cria um ponto de atrito, de tensão e logo um ponto de interesse para o leitor. E a gente resolve com uma quebra de expectativa, porque a Arabelle se mostra uma Benquar ponderada, justa, né? Que compreende o que ele está dizendo e fala: você tem razão, eu realmente não sei o que é ter essa habilidade, não sei se eu própria resistiria, mas eu te digo que é preciso resistir porque o seu fim pode ser horrível, como a gente já colocou ali anteriormente, né? E isso também estabelece um outro ponto para o personagem que, se o leitor se identificar com ele, vai temer, né? Que ele explore muito dos seus limites em relação a captar histórias e acabe se prejudicando por isso, né? Bom, a gente para aqui por hoje, andamos pra caramba dessa cena. Tem bastante coisa. E agora falta só um preparo para ele, de repente, começar a visualizar a próxima história, né? A gente já tem bastante coisa estabelecida aqui. A gente precisa agora que o personagem volte para o presente e, não sei, de repente ele vai fazer um exercício proposto por ela em momentos em que ele tenha vontade ou que chegue em histórias na cabeça dele. Pode chegar alguma coisa como a sirene lá do cargueiro aéreo ou uma visão das cúpulas, né? Então isso pode aparecer na cabeça dele, em contraste com esse mundo que está amanhecendo, que está silencioso. E ele, para resistir, ele tenta fazer um exercício que ela passa para ele e falha, né? E aí ele vai ver a balada das Irmãs Pugh, né? Vai começar a visualizar a história seguinte. E aí a gente segue com a nossa narrativa, que vai costurar todas as histórias ao longo dessa antologia. Por enquanto está funcionando, eu acho que vai dar certo. A premissa que eu pensei para essa história foi bem complexa, né? Para a história do narrador. É um outro mundo, um outro conjunto de regras, uma outra realidade com conflitos diferentes, mas o desafio é esse, né? Todas essas histórias foram escritas a partir de desafios, né? Com a ideia de justamente explorar e desenvolver habilidade na escrita. Então esse é só mais um exercício por cima, né, dos 12 que já foram feitos, e eu acho que vai funcionar muito bem. Então essa é a tarefa para o próximo vídeo, elaborar aí como é que ele vai começar a visualizar a história seguinte. Lembrando mais uma vez, se você quer ver como tudo isso começou, as playlists estão todas aqui embaixo na descrição, inclusive o link para você baixar a template do Notion se você quiser utilizar para os seus trabalhos também. E era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.